O ano mal começou e a nossa bolsa de valores, depois de atingir o seu topo histórico em 134 mil pontos, isso falando em real, não em dólar, tá, gente? Mas depois desse topo histórico, já acumula uma queda em janeiro de 2024 de mais de 5%. E é aí que muitos já começam a se perguntar, poxa, as previsões de alguns dias, algumas semanas atrás, não era de que a nossa bolsa de valores cresceria em média em 2024 algo próximo a 10%? E sim, gente, é bem verdade, mas como eu também trouxe no vídeo das previsões para 2024, essas previsões deveriam ser revisitadas porque muita coisa poderia acontecer ao longo do caminho e mudar o olhar do mercado. E basicamente é o que a gente já tá vendo no início de janeiro, o que não quer dizer, óbvio, que mais águas possam rolar e a bolsa realmente atinja esse crescimento médio que o mercado está esperando. Mas o ponto é que o mercado realmente agora em janeiro está de olho em juros nos Estados Unidos, conflitos no Oriente Médio, não só no Oriente Médio, mas enfim, outras coisas que podem escalar, porque o mundo está em ebulição, aparentemente, e claro, conflito entre o Congresso e também o governo aqui no Brasil. E basicamente são esses três pontos que eu quero explicar no detalhe o porquê o mercado tá de olho, e por isso eu já convido você a me acompanhar até o final do vídeo, já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, te convido a deixar a sua opinião também aqui nos comentários sobre os rumos que a nossa bolsa de valores pode acabar levando. E claro, sobre os principais motivos que talvez tá fazendo com que o mercado amasse ela nesse curtíssimo prazo. Agora, vamos começar falando, gente, sobre juros nos Estados Unidos, porque esse é um fator que não é novo, nós já estamos acompanhando há muito tempo, só que as previsões de dezembro para janeiro mudaram absurdamente. E sim, se a gente olhasse as previsões dos analistas e economistas nos Estados Unidos em dezembro de 2023, muitos esperavam que o Fed lá nos Estados Unidos pudesse já cortar juros agora no primeiro trimestre de 2024 e que ao longo de todo o ano esses cortes poderiam chegar a 1,5, 1,75, por exemplo, na taxa de juros. Só que o que acontece, o Christopher Waller, do Fed, nesse último dia 16, ele trouxe aí em sua fala que os cortes agora em 2024 devem chegar a apenas 0,75 pontos percentuais na taxa de juros. Ou seja, é praticamente a metade do que o mercado estava esperando. E junto a tudo isso, ele disse o seguinte, que olha, eles precisam de mais dados para entender se realmente chegou a hora de cortar as taxas de juros. E isso fez com que o mercado realmente mudasse as suas previsões, que antes eram de cortes no primeiro trimestre, agora eles já empurraram isso com a barriga, muito provavelmente para algo próximo ali à metade do ano, e aqueles cortes que seriam de 1,5, 1,75, então caíram para 0,75. E o porquê que isso impacta a nossa bolsa de valores aqui no Brasil? Por que isso traz um certo mau humor? Porque basicamente, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, eles estão mantendo as suas taxas de juros e devem ter cortes menores do que o esperado, nós aqui no Brasil já começamos o nosso corte na taxa de juros. E a partir do momento, pega você mesmo, olha isso, né? Se você tem a oportunidade de investir em uma taxa de juros de 5,5% lá fora, em uma moeda muito mais forte, uma economia muito mais estável, você não fica meio balançado entre optar por esse caminho ao invés de investir, por exemplo, em países emergentes que podem apresentar maior risco, ainda que tenha uma taxa de juros um pouco maior? Pois é isso que se passa na cabeça de boa parte dos investidores, principalmente os maiores investidores. Eles acabam olhando tudo que está acontecendo no mundo, os conflitos, as incertezas, as possibilidades de desaceleração em algumas grandes economias e preferem buscar a proteção e a segurança nesse momento do que altos rendimentos. Então, muitos investidores, até mesmo aqui no Brasil, optam por fazer isso. E aí a consequência é justamente nossa bolsa de valores apanhando um pouco nesse curto prazo. Mas vamos acompanhar as taxas de juros até o final do ano, porque talvez alguma coisa possa mudar aí no meio do caminho e talvez eles voltem a falar em acelerar os cortes. Eu acho que, ainda que a gente esteja vendo essa queda agora no início do ano, a partir do momento que os cortes começarem lá fora, a gente deve ver sim uma reação, ainda que seja um pouco, mas pelo menos um pouco positiva. Agora, saindo das taxas de juros, nós precisamos falar sobre o cabo de guerra que está acontecendo entre o Congresso e também o atual governo aqui no Brasil. É bem verdade que o mercado ele não acredita naquela meta de déficit fiscal zero para 2024, mas não quer dizer que nós do mercado estamos ignorando a importância da responsabilidade fiscal. Isso porque
são economistas ou os analistas do Brasil, mas saíram relatórios da OCDE, do Banco Mundial, frisando a importância do Brasil olhar para esse lado da responsabilidade fiscal. E aí é claro que, diante do governo tentar arrecadar mais com algumas medidas, com novos impostos ou qualquer coisa nesse sentido, ao mesmo tempo o Congresso entra nesse cabo de guerra e algumas coisas ele não está de acordo. E um desses cabos de guerra é justamente a reoneração da folha de pagamento em alguns setores aqui no Brasil, que poderia impactar diretamente a questão do emprego. Se por um lado você teria o governo arrecadando mais porque você reonera a folha de pagamento, ao mesmo tempo isso impacta diretamente as empresas que estão empregando algumas pessoas, porque o custo acabaria subindo, e aí sem as empresas terem algum tipo de compensação, isso poderia impactar diretamente, então, no emprego dessas pessoas. E aí, é claro, muitos acabam ficando nesse cabo de guerra porque o Congresso diz que não quer novos impostos, ou não quer pelo menos que alguns impostos que tinham antes voltem, porque nós já estamos com uma carga tributária muito alta, e ao mesmo tempo o governo ele realmente está correndo atrás do rabo para fazer essas contas fecharem, mesmo que muitos acreditem que isso não vá acontecer efetivamente em 2024. Então esse cabo de guerra ele fica nítido quando a gente vê, por exemplo, o Rodrigo Pacheco dando os seus discursos que estão totalmente desalinhados, por exemplo, com o discurso do Haddad, e isso gera muitas dúvidas em relação à responsabilidade fiscal e até mesmo se o arcabouço fiscal vai acabar funcionando, porque sim, nós ainda temos o risco de ter trocado 6 por meia dúzia, um teto de gastos por um arcabouço fiscal, e que no final das contas pode ir governo e vir governo, e talvez eles continuem não conseguindo cumprir essas regrinhas que eles estipularam. Agora, por último, mas não menos importante, e na verdade é o que eu acho que preocupa não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, é justamente a escalada nos conflitos do Oriente Médio. E é bem verdade que nós estamos vendo vários conflitos no mundo inteiro. Por exemplo, o conflito entre Rússia e Ucrânia, ele vai completar praticamente 2 anos agora em fevereiro. Nós tivemos essa questão de Israel e de Hamas, e isso tem escalado cada vez mais, porque o que nós tivemos agora nessas últimas semanas foi o grupo, o Houthi, fazendo alguns ataques, algumas embarcações comerciais, que são ligadas a Israel e Estados Unidos, isso aí para talvez demonstrar um apoio ou tomar um lado, por exemplo, em relação ao Hamas. E aí esses conflitos que acontecem por lá, é claro que eles têm o poder, por exemplo, de impactar um petróleo, e aí é bem verdade, que a gente não viu até então grandes oscilações no petróleo, que nós vimos isso que vocês estão vendo aí na tela, saiu de $77 para 79, 80 dólares aproximadamente, não é uma alta tão expressiva, mas dependendo do quanto esses conflitos possam escalar, isso sim pode acabar jogando o petróleo ainda mais para cima, porque é uma região, óbvio, muito rica na commodity, o mundo está sempre de olho no que está acontecendo por lá, e também é claro que isso pode acabar impactando no frete dessas embarcações, dessa logística, até mesmo no atraso de algumas entregas, por conta desses conflitos ali no Mar Vermelho. Então muitos estão falando, já estão fazendo alguns levantamentos dizendo que várias entregas, elas já estão com atrasos de 20, 25 dias, estão sendo estimados atrasos nesse patamar. Também os containers, que eles enviam esses produtos, enviam alguns insumos, alguns já estão custando 3 a 4 vezes mais do que deveria custar, e aí é claro que tudo isso tem um impacto não somente nessa cadeia produtiva, e nós vimos como a cadeia produtiva, ela realmente teve um impacto na época da pandemia, e isso teve um impacto também na questão da inflação, junto com toda a questão de expansão monetária e tal, e agora isso também acaba preocupando não somente o Brasil, mas os outros mercados também, de como esses conflitos que estão escalando podem impactar, por exemplo, na inflação mundial, que pode acabar tendo um impacto em taxas de juros, ou até mesmo em uma desaceleração na economia, como que toda essa dinâmica vai acabar impactando. E aí, é claro, aqui eu tô falando, por exemplo, de conflitos no Oriente Médio, mas eu mencionei Rússia e Ucrânia, nós estamos de olho também no que poderia vir a acontecer, por exemplo, com China e Taiwan, até mesmo aqui na América do Sul nós temos alguns conflitos que quiseram se desenhar, mas a gente continua de olho para entender se não vai ter algo pior que possa acontecer, mas o resumo dessa história de conflitos é que parece que o mundo ele realmente está
em ebulição. Parece que o pessoal não tá se contentando em só ficar na sua, bonitinho, quietinho, e aí muita gente começa a ver alguns conflitos apontarem em alguns cantos e talvez até sirva de pretexto pra galera já embarcar em novos conflitos em outros cantos do mundo. Então tudo isso acaba preocupando os mercados porque, apesar de muitos desses conflitos não estarem sequer perto do Brasil, desses principais que eu trouxe para vocês, tudo isso tem impacto em commodities, pode ter impacto em outras grandes economias que o Brasil acaba sendo dependente e também na própria questão da inflação. Então o mercado, no geral, tá de olho justamente nesses três principais pontos, por isso que nesses primeiros dias, nesses primeiros 20 e poucos dias de janeiro, a nossa Bolsa de Valores já com uma queda de mais de 5, quase 6%, mas é claro que aqui a gente está falando de curtíssimo prazo. O que não quer dizer que as coisas possam mudar ao longo de 2024 e ainda assim fechar com um ano positivo. Mas por hora, são as cartas que nós temos na mesa e que a gente segue observando por aqui, beleza? Bom, pessoal, basicamente era esse vídeo informativo com esses principais pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Talvez eu tenha deixado algo de fora, pode complementar aqui nos comentários. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.